Muitas pessoas acham que a teoria da sincronicidade seja mal desenvolvida ou que seja uma teoria mística em um sentido desta palavra que não é. Ela aborda coincidências relativas ao simbolismo ligado a esse misticismo, por exemplo. É ensinada em universidades na formação em psicologia, quando se ensina a abordagem de Jung. Mesmo sendo junguiano, geralmente o professor o faz de forma imparcial, incluindo as críticas que ela recebeu de pessoas renomadas. Vários físicos criticam a teoria da sincronicidade, mas o que poucas pessoas sabem é que um dos físicos precursores da teoria quântica ajudou muito a desenvolvê-la diretamente. Um exemplo daquilo que pode ser uma conexão acausal. Durante o dia, uma pessoa pensa bastante sobre um versículo da Bíblia que há bastante tempo não pensava, mas não diz nada a ninguém sobre isso. Durante a noite, ela vai a uma igreja e o tema da pregação é exatamente sobre o versículo. Sendo uma conexão acausal, uma coisa não causou a outra de acordo com esse nosso conceito de causalidade, mas tem uma conexão. O que se chama por religiosos de confirmação direta de Deus pode ser uma conexão acausal. Talvez a explicação completamente natural seja outra. No livro Sincronicidade, Jung diz o seguinte: é bem possível que a crença tradicional na eficácia da oração tenha tido sua origem na experiência dos fenômenos sincronísticos concomitantes. Depois que a mãe de Wolfgang Pauli morreu e ele se divorciou da primeira esposa, começou a beber muito e dar vexames. O seu pai propôs que fosse conversar com Jung. Conforme Beverly Zabriskie, Jung e Pauli se encontraram por volta de 1930, quando Pauli estava em desespero. Jung encaminhou Pauli à doutora Rosenbaum. Jung revisou muitos sonhos de Pauli. Escreveu um livro no qual hoje sabemos que citava esses sonhos. Eles se correspondiam, comparavam ideias. Pauli, também chamado de A Consciência da Física, é conhecido por ter sido bastante crítico. Ele ajudou a desenvolver a teoria da sincronicidade através da crítica e trazendo a Jung ideias que foram incluídas nela. Zabriskie diz que no volume que publicaram em conjunto, intitulado The Interpretation of Nature and the Psyche, foi apresentada a obra sobre sincronicidade. Para desenvolver a teoria, muitas pesquisas foram realizadas por Jung, que é considerado um dos maiores autores do último século. Concepções da teoria receberam influência de conceitos de outros físicos, como Einstein. Pauli era amigo de Heisenberg. Recebeu o Nobel pelo que foi denominado como princípio da exclusão. Einstein disse sobre ele ser seu sucessor acadêmico. Existem coisas na teoria quântica para quais não se encontra uma causa como as desse nosso conceito de causalidade. Uma das críticas que Einstein levantou a aspectos de teoria quântica tinha a ver com questão de causalidade. Conforme Davidovich, Max Born considera que o módulo ao quadrado da função de onda de Schrödinger deveria ser interpretado como uma densidade de probabilidade. O abandono da ideia de causalidade clássica decorrente dessa interpretação leva Einstein a escrever a Born que uma voz interna lhe dizia que a mecânica quântica não era ainda a última palavra. Depois, ele diz que estava convencido de que Deus não joga dados com o universo. O físico quântico David Pitt diz que a teoria de Pauli de um padrão abstrato que está escondido sob a superfície da matéria atômica e determina seu comportamento de maneira não causal, liga o princípio de Pauli à base física da sincronicidade. Uma das coisas que críticos da teoria da sincronicidade dizem é que nela conceitos da teoria quântica são extrapolados.